as lutas continuam. Eu estava olhando para esse texto e a primeira coisa que não tem nada a ver com a mensagem desta manhã, nossa reflexão, é por que esses amalequitas voltaram? Por que eles estavam novamente se levantando contra Israel? Você conhece o texto? Se a gente for olhar um pouco lá atrás, a gente vai ver que Saul não fez aquilo que tinha que fazer. E todo líder tem coisas que a gente não gosta de fazer. Não gosta. Eu não gosto de chamar a atenção das pessoas. Eu não gosto de ter que posicionar algumas pessoas. Não gosto. Mas faz parte do ofício. Tem coisas que para algumas pessoas podem ser fáceis, para outras não. Mas o fato é que o líder precisa entender que coisas mal feitas voltarão contra nós mesmos um dia. Missão incompleta tem um efeito bumerangue na vida da gente. Os amalequitas estavam livres, estavam vivos, porque um dia Saul, lá em 1 Samuel capítulo 15, ele não fez o que tinha que fazer. E agora, como ele não fez o que tinha que fazer, vai atingir lá na frente. Às vezes, a nossa posição como líder, ela é falada, reclamada, injuriada e etc. Mas o líder precisa saber quem ele é. Amém. Ele precisa saber o que Deus colocou na mão dele. E tem coisas que às vezes a gente não gosta. Mas, por exemplo, conversas difíceis. Conversas difíceis são complicadas para a líder. Tem pessoas que confundem a amizade com o sacerdócio. E de repente o óleo que derrama sobre o sacerdócio já não atinge mais, porque a pessoa confundiu a amizade com o sacerdócio. É uma dessas situações que a gente não se agrada muito de fazer. Mas tem momentos na vida de um líder que ele precisa ter conversas difíceis e ter posições difíceis. Saul, ele não fez o que Deus tinha falado para ele há algum tempo atrás. E agora, o que ele não fez, ganhou mais força, ganhou um pouco mais de gás. E tempos depois vai atingir quem ele não pensou. Porque na verdade, queridos, gente responsável tem como tema missão dada, missão cumprida. Nós não fomos chamados para fazer show. Nós não fomos levantados para fazer agrado. O problema é esse. O problema é que muitas das vezes alguns estão fazendo isso com o ministério. E na verdade estão prejudicando o ministério. Porque quando você precisa se posicionar em algumas situações, muitas das vezes, as pessoas dizem, mas eu não gostei. Mas a gente não é levantado para fazer agrado. A gente é levantado não é para falar do que eu acho, do que eu penso, do que eu gosto. Nós somos chamados, levantados, capacitados pelo Senhor, somos treinados pelo Senhor para executar a sua palavra, pregar o Evangelho aceito por todo mundo. E a gente percebe que muitas das vezes as pressões do dia a dia acabam fazendo com que alguns tomem algumas posições diferentes. Por que Davi está em Ziglag? Se você olhar no 1 Samuel 17 que nós lemos, Davi disse no seu coração, ora, algum dia eu perecerei pela mão de Saul. São as vozes que vêm sobre o ministério. São as vozes que nós muitas das vezes não gostamos, mas às vezes escutamos. As pressões que vêm sobre a vida de um líder. Esse texto, quando fala de Davi, que diz exatamente assim, um dia Saul vai me tocar. Não parece estranho para alguém que um dia estava no pasto, sem qualquer expectativa, sem qualquer esperança, nem a sua família, não tinha nenhum tipo de situação que pudesse trazer, dizer assim, um dia Davi será o rei de Israel. Mas quando a gente olha para esse texto, esse homem já matou Golias, esse homem já derrotou exércitos, mas de tantas as lutas que vêm sobre ele, e esse momento que esse texto nos traz, é quando Davi, ele tinha tomado a lança de Saul, a botija de água, e Saul faz aquela declaração que é verbal, mas não é do coração, dizendo, volta para casa, filho, você é de Deus, você realmente é ungido do Senhor. E Davi sabe que o que ele está falando não é verdade. Só que Deus já tinha dado livramento para Davi diversas vezes. Só que tem hora que a luta ou as lutas, elas vêm sobre a nossa vida, e parece que nós perdemos um pouco da noção de quem é que está sobre a nossa vida.
Irmão, quem já passou por rebelião de igreja entende isso que eu estou falando. Você que já teve problemas com pessoas que você confiou, pessoas que você treinou, pessoas que você acreditou, e da noite para o dia eles tomam uma decisão que você fala assim: que parte da história eu perdi? Onde é que eu estava que eu não vi que esse demônio estava aí e fez tudo o que fez? Rebenta com a igreja, rebenta com a família da gente. Quem é casado aqui entende o que eu falo. Às vezes você chega em casa, está todo mundo ferido, e aquilo que você demorou anos para construir, parece que em questão de semanas ou dias acabou. São as pressões, não vai afrouxar, não vai mudar. O ministério é espiritual, ele não é carnal, ele é espiritual. Não tem como a gente querer tratar as coisas espirituais com as coisas carnais. Davi, ele está vivendo um tempo em que o excesso de guerra, o excesso de luta, nesse momento ele vacila. Ele diz: eu preciso ir embora daqui. É quando a gente pensa em desistir do ministério, é quando a gente pensa em parar, é quando a gente fala: chega, vou fazer outra coisa, acabou para mim, não dá mais. Porque tem hora que tem gente que parece que ele é treinado no inferno para bater na liderança, para machucar a liderança, para arrebentar com a vida da gente. Eu não sei você, meu irmão, mas a gente às vezes não pode chorar no púlpito do que a gente está sentindo, porque dependendo do que você falar, o rebanho olha e fala assim: está fraco, eu não sei o quê. Mas você sabe, talvez isso não aconteça com você, mas comigo aconteceu e acontece, de você pedir para Deus te deixar dormir de noite, porque o sono não vem. É 3 da manhã, 4 da manhã, aquilo fica remoendo no coração, aquilo fica arrebentando as palavras. Querido, tem hora que eu tenho vontade de olhar para alguns irmãos, para algumas pessoas e falar assim: vai para a Filistéia, vai para onde você quiser, porque vocês não têm respeito pela gente, não têm temor pela gente, mas você não fala, você não fala. E se a gente não tomar cuidado, é AVC, é coração, são doenças psicossomáticas. Mas eu não venho aqui para falar dessas coisas. Eu venho aqui para dizer que Deus não errou com você. Deus não errou com a gente. Eu não sei você, eu não queria ser pastor. Eu sou filho de pastor, eu sei o que é. Eu sei tudo isso, querido. Eu lutei contra aquilo que eu disse: Senhor, eu falei aquilo que precisava, mas não tem jeito, querido. O chamado, Deus nunca vai colocar uma faca no pescoço da gente e dizer: vai. A gente é chamado. E se você aceita, meu irmão, não tem essa de dizer assim: eu fui obrigado. Não, ninguém foi obrigado. Só que Deus não entrega isso na mão de qualquer um. Deus não erra quando Ele derramou óleo sobre a tua cabeça. Deus não erra quando separa você, a tua casa, para isso. Mas as lutas virão. E esse dia Davi disse: chega, um dia Saul vai me pegar. Como assim? Até agora Deus te deu livramento, até agora Deus te deu escape. Mas ele disse, e ele toma uma decisão. Sabe, querido, todo líder vive as suas pressões, seja qual for. A questão é que nesse dia, de tantos embates que Davi estava tendo, o coração dele escutou uma voz. E é isso que eu queria compartilhar com você. É que vozes nós temos escutado. Ou o que nós estamos permitindo entrar em nosso coração. Ou se você ainda se lembra, qual é a voz que chamou você? Qual é a voz que chamou? Porque no meio das vozes da pressão, no meio das vozes de injúria, no meio das vozes de rebelião, isso é comum. No meio das vozes do inferno, isso é comum. Mas há uma voz que sobressai sobre todas as vozes. É aquela que diz: eu quero você é especial para mim. Ninguém confia, você vai contra o sistema. O que você já viveu era tudo para dar errado. Sim, era. Mas a voz é sobre todos. Ela escolheu você, ela escolheu a mim. E a gente não tem apoio disso, não tem apoio daquilo, mas a gente tem apoio do céu. É o céu que levantou, é o céu que acreditou, é o céu que nos entende. E olha para o texto e por um instante, o peso da aprovação de Davi. Aquele momento, aquela voz falou mais alto do que a voz que ungiu o pasto. Eu preciso tomar cuidado com isso. Já pastoreio há 28 anos. E de vez em quando, querido, de vez em quando, alguns sentimentos nos rodeiam, vêm perto,
frases, pessoas, gente que você amou, gente que você não consegue acreditar. Se a gente não tomar cuidado, a gente não escuta mais o timbre da voz. E eu queria que você se lembrasse nesta manhã. Eu não vou dizer para você, não sei como você entrou aqui, cada um tem seu problema. A gente pode disfarçar para os outros, mas todo mundo tem sua pressão, tem sua guerra, tem conta para pagar, tem filho doente, tem filhos que às vezes não estão na casa do Senhor. Todos nós temos problema. Um parente que tomou uma posição. Lembre nesta manhã que o Senhor não disse pare, o Senhor não desistiu. A voz que te chamou, ela é maior do que a crise, ela é maior do que o momento, ela é mais poderosa do que esse instante. Parece que a voz que um dia sustentou Davi com Golias não fazia mais efeito. Por isso que Jesus ele fala sobre isso. O objetivo das trevas é minar a força de um líder, é mexer com ele. Davi está tão cansado de tanta pressão, de tanta aprovação, que ele fala no seu coração: eu vou para Gade. Chega, um dia Saul vai me tocar. Como assim, cara? Você matou Golias. As canções de Israel dizem que você matou centenas. As músicas, as pessoas têm em você um líder, alguém que Deus levantou. Mas tem hora que bate. Eu não sei você, mas você sabe que quando a gente está numa situação de combate, de luta, quando você toma um golpe que te dá um nocaute, aquilo acontece, você cai, já acabou. Mas tem alguns tipos de queda, e o inferno, ele sabe fazer isso, e que ele vai te batendo aos poucos, ele acha um ponto fraco em você. Então é aquele soco que vem por baixo, que você sente, você não cai na primeira, aí vem outro de novo, essas coisas vão minando. Você não vai, a intenção do inferno é derrubar do mesmo jeito. Ele já tentou te destruir, ele já tentou acabar com você, já tentou acabar com a tua família, já tentou acabar com o ministério e não te derrubou. Então de vez em quando vem aquelas provas que vai batendo. É isso que aconteceu com Davi. Ele disse: eu não aguento mais. Um dia Saul vai tocar em mim. Ele toma uma decisão de ir para Gade. Sabe, eu queria que você entendesse isso. Não é o peso da carga que derruba um líder, mas é a maneira como ele carrega. Amém. Às vezes nós achamos que está pesado demais, que vai derrubar. Grave isso, é a maneira como nós carregamos. Se a gente entender que Deus está conosco, o que dá certo para o pastor Antônio, o que dá certo para o pastor Patrick, talvez não seja o que dê certo para você. É a maneira, Deus se revela a cada um na ferramenta do jeito. Às vezes nós queremos conduzir as coisas do nosso jeito, e somos derrubados, ou somos tentados a cair, ou desistir. É da maneira como nós carregamos o ministério, não é o peso da carga. Deus nos traz aqui nesta manhã para dizer: querido, eu não desisti de você, estou mandando um fresco óleo novo sobre a tua cabeça, um vento diferente. Agora eu não sei, irmãos, mas como a gente é pressionado a ter que tomar decisões. Você está vendo que está dando certo? Você está vendo fulano ali? Você está vendo essa pressão, essa coisa de tem que ser, tem que fazer, tem que ter 50 mil congregação, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Tem que ser aquilo que Deus quer que a gente seja. A gente vai seguir aonde Deus, do jeito que Ele mandou. Sabe, querido, a saúde emocional de um líder é muito importante, porque é ele que toma decisões. E o que aconteceu com Davi naquele momento, o seu emocional, assim como Elias um dia disse: eu não sou melhor que meus pais. E um líder precisa estar focado naquilo que é sua missão. Porque se ele não estiver focado na sua missão, meu irmão, tenta subir para o altar com o coração ferido para pregar. Tenta. Passa por uma semana que uma doença chegou dentro de casa, um problema familiar, uma luta, como é que você sobe para o altar para pregar naquele dia? Você vai dizer: não, Jesus é bom, Jesus é maravilhoso. Sim, Ele é. Mas a gente continua sendo ser humano. E se a gente não cuidar do nosso coração, se nós não cuidarmos das nossas emoções, como nós podemos conduzir aqueles que Deus entregou e aqueles que Ele vai entregar na nossa mão? O nosso coração, querido, ele precisa ser constantemente permeado pelos cuidados de Deus. Amém, maravilha. Mas a gente precisa cuidar das nossas emoções. A gente precisa entender que a gente precisa descansar, que a gente precisa tirar um momento, que a gente precisa lembrar: a lua de mel não foi só quando casou.
A gente precisa lembrar que faz parte, não tem que celebrar Dia dos Namorados, apenas o Dia dos Namorados. A gente não tem que celebrar, colocar o melhor jantar na mesa quando vai vir visita. Não, a gente precisa lembrar que nós somos seres humanos e que Deus vai trabalhar na medida que a gente também permite que Ele trabalhe. E se os nossos corações estiverem doentes, queridos, a gente toma a decisão errada. E quando a gente toma a decisão errada, a gente pode levar uma igreja, a gente pode levar uma família. Porque um líder doente nas suas emoções, ele não pode tomar a decisão central. A gente olha para o texto e vê que Davi foi para Ziklag, para a região de Gade. Às vezes nós arrumamos problemas por comprar guerras que Deus não mandou a gente entrar. Ele está em Gade. Deus não direcionou Davi para ir para Gade. Só que ele está vivendo em Gade 1 ano e 4 meses. Ele tomou uma decisão pela emoção. E ele vai para lá. Sabe, eu fiz algumas pesquisas nesses últimos meses. E em 1 ano e 4 meses, Davi não orou para perguntar para Deus: o Senhor me queria aqui? Ele foi morar numa terra para fugir de alguém. E Deus não mandou ele ir. Só que estourou uma guerra lá agora. E ele vai ter que lutar a princípio numa guerra que Deus não mandou lutar. Esse é um problema de que algumas vezes nós tomamos decisões por entrar em guerras que Deus não mandou. A gente não orou, a gente não perguntou e agora a gente está desesperado porque não sabe sair. Tem algumas coisas que às vezes acontecem, talvez não aconteçam com vocês, mas acontece com outros. Algumas posições equivocadas de algumas decisões. Por exemplo, gente que toma uma decisão na vida e diz assim: eu ouvi dizer isso, então eu tomei essa posição. Um líder toma uma posição, ele toma uma decisão de líder porque ele ouviu dizer. Traz um BO para a vida dele, traz um racha na igreja dele, traz um problema para o ministério dele, para as emoções dele. Eu ouvi dizer, você não sabe se o cara que falou está com o coração doente, está com raiva, está com inveja, é um desviado, um demoniado, mas eu ouvi dizer. E a gente traz guerra que não devia de entrar, muito menos fazer. Outros entram em guerras porque dizem assim: eu prefiro ficar neutro, eu não quero me posicionar. Um líder que não se posiciona, um líder que não tem posição, escute eu dizer uma coisa: eu prefiro um camarada que é meu inimigo, eu não posso dar as costas, do que um cara neutro em cima do muro. Esse não vale nada. Esse, com tanto que pagar, ele vai bater palma para o A e vai bater palma para o B. Sai fora, meu irmão. Sai fora. Quem não tem posição já está declarado qual é a posição dele. Então, essa história de um líder que não toma posição, ele precisa rever os conceitos dele. Ele não sabe nem quem ele é. Se você não acredita no chamado que Deus tem para a tua vida, então, meu irmão, o que tu está fazendo em cima de um ministério para liderar pessoas? Gente neutra. Por causa de sermos neutros em algumas coisas, a conta está alta para pagar nessa nação. Um líder precisa ter a sua posição. Tomara que a posição seja a posição correta da Bíblia, da ética, da moral, dos bons costumes, da família, daquilo que é certo. Mas ficar em cima do muro, não, meu irmão. Eu não sei você, meu irmão. O cara que não gosta de mim, beleza. Não gosta comigo, fica na sua, está tudo certo. Eu não dou as costas para ele, porque eu sei que é um crocodilo, vai me pegar. Então é o seguinte: é ele aqui e eu aqui. Agora quem está em cima do muro, qual que é tu, meu irmão? Você quer ser crente, quer pagar de bacana com os outros? Está se juntando com gente. Não, eu não falo nada porque eu não entendo os outros. Você não entende nada. Na posição que esse cara está, se é um traíra, é isso que é. O líder tem que ter posição. Você dá informações para o povo. Você ministra sobre o povo. Você ora sobre o povo. Você aconselha pessoas. Você vai ocupar alguns cargos. Você vai liderar. Como que você não sabe que posição você toma? Ah, mas se eu tomar essa posição, você achou que era o quê? Que era festa no ministério? Não, meu irmão, o ministério é isso aí, meu irmão. Glória a Deus. Tem gente que hoje está com a gente, amanhã não está. Eu não falo nada, fazer o quê? Eu faço parte do time de Jesus. Você faz? Amém. É isso, irmão. Tem hora que não dá. E Davi, ele nos ensina. Tem líder que entra em guerra porque eles querem estar onde não foram chamados para estar. Entrou num problema que Deus falou: o que você está fazendo aqui? Não, mas é que
guerra que você não foi chamado. Outros deixam de estar onde foram chamados para estar. Um vai aonde Deus não mandou e o outro não vai onde Deus mandou. São posições que tomamos sem conhecer o assunto. É agir pelaquilo que eu ouvi dizer. Estou vendo agir por aquilo que houve. E nós precisamos entender uma coisa, aprender, meu irmão. Um líder fora de posição expõe a risco pessoas inocentes. Um líder que não sabe o que está fazendo pode acabar com a sua casa, pode acabar com a sua família, pode acabar com a igreja. Quando a gente não tem posição, nós expomos a risco pessoas inocentes. Quanta heresia, quanta bobagem veio no meio do povo, e a gente ficou assim. E gente inocente foi atingida. Gente que nunca mais voltou. Gente que está fora, gente que partiu sem Jesus. Porque o líder não se posiciona. Um líder precisa se lembrar sempre quem te chamou. Sonde o teu coração nesta manhã. Sonde o teu coração nessa manhã. Eu não quero espiritualizar para dar uma impressão, mas sonde o teu coração. Qual é a voz que está ecoando no teu coração? Um líder nunca deve agir por emoção, mas com a razão. Davi, quando ele ia lutar contra os povos, era sinal de derrota para os povos. Tem um povo que ele já feriu, que Saul não fez o que tinha que fazer. E esse povo amalequita está sabendo, Davi vai lutar uma guerra e a terra de Ziglag vai ficar vazia. O rancor, a raiva, a inveja que esse povo tinha, só esperaram Davi sair de Ziglag e com ele 600 homens. E Davi vai lutar numa guerra que ele nem vai lutar, e graças a Deus que ele não vai lutar, porque Deus usou até os ímpios para dizer: não, esse cara não tem que estar aqui, ele vai lutar contra a gente. No meio desse momento ele é com a gente, mas quando tiver que lutar com Israel, ele vai escolher lá. Só que quando ele sai de Ziglag, lembra? Ele foi morar na região de Gate, não orou, não pediu para Deus discernimento. Acreditou que Saul era maior que Deus. Às vezes a gente olha para o problema e fala: acabou, realmente não tem mais jeito. Ou então a gente aceita aquelas fases do inferno, daqui não passa. Atingimos onde tem que atingir. Deixa eu te dizer uma coisa: o tamanho da pressão que você aguenta é o tamanho do ministério que Deus vai colocar sobre a tua vida. Ele vai para uma guerra que Deus não mandou. Aí acontece que os amalequitas falam: essa é a hora da desforra. Eles invadem Ziglag. Ziglag foi queimada, houve tristeza. Davi e os seus 600 homens perderam tudo que eles tinham. Suas mulheres foram levadas e, por misericórdia de Deus, as mulheres e crianças foram poupadas à morte. A gente está vendo o que é um estrago de guerra que o Hamas fez no ano passado com algumas mulheres de Israel. O que aconteceu aqui é que Deus teve misericórdia. É que nenhuma das mulheres que foram levadas de Ziglag foi estuprada. Nenhum dos meninos foi violentado. Nenhuma das crianças foi decapitada. Só não aconteceu pior porque a misericórdia de Deus tocou e tocou. Presta atenção: o que é estar num lugar onde Deus não mandou estar? O que é entrar numa guerra que Deus não mandou entrar? O efeito colateral disso que Davi fez é que Gate não foi um comando de Deus para Davi. Gate foi uma decisão dele. E saíram entrar em situações que Deus não mandou. É falta de inteligência. E só gente tola toma essa decisão. Quando ele vai para Gate, foi sem orar. Quando ele vai lutar a favor do rei, Deus não mandou. E aí ele deixa a gente inocente em Ziglag. E por misericórdia não acontece o pior. Davi não estava vivendo a obediência a Deus. A gente gosta muito de falar dos nossos heróis da fé. Fantástico. Mas a Bíblia, meu irmão, a Bíblia não deixa passar batido, não. E a nossa história também está sendo escrita. Pelo céu, pelos membros da nossa igreja, pelos vizinhos que nos rodeiam,
pelos nossos filhos, pelos nossos netos, pelas pessoas que passam pela vida da gente. É 1 minuto de bobeira, é 5 minutos, é uma semana de vacilo para fazer o que Davi fez. Ele continua sendo o ungido de Deus, ele continua sendo aquele que Deus mandou o profeta derramar óleo, mas durante 1 ano e 4 meses ele foi para um lugar que Deus não mandou, e não orou, e não perguntou, e não falou. Agora, Davi, que não tem uma história de derrota, que não tem uma história de ser vitimado, ele traz marca, pela primeira vez, estar numa guerra que Deus não mandou, porque ouviu a voz errada, trouxe para ele a primeira derrota. Querido, quando nós estivermos em nossas posições que Deus mandou, descansa, Deus está cuidando da gente. Mas presta atenção, mas fora da posição que Deus mandou, é por nossa conta e risco. Enquanto eu estou no lugar, na posição que Deus mandou, pode relaxar. Você está lutando, você está fazendo, Deus está dizendo, não toca, não mexe, porque é meu. Deus está cuidando. Mas quando a gente sai fora da posição e vai fazer o que Deus não direcionou, que Deus não mandou, todas as consequências são responsabilidades minhas. Eu disse no meu comportamento, é comigo. Quando Davi sai, a conta chega. Sabe uma coisa? Quando ele paga esse preço, algumas coisas ainda vão machucar um pouco mais. E o nível da nossa conquista literalmente está baseado no tanto da pressão que a gente vai aguentar. Se ele fica lá em Israel, o mesmo Deus que estava guardando ele lá ia continuar guardando. Mas porque o fogo aumentou, a pressão aumentou, ele toma uma decisão. Eu vinha pensando, essa é a palavra que eu quero ter com você. É que existe uma diferença. Por favor, não se sinta ofendido com o que eu vou dizer agora. Mas aqui eu estou no meio de pessoas maduras. Existe uma diferença de posição hierárquica e de um líder nato. Tem gente que está num cargo hierárquico, mas não é líder. Foi feito por alguém, colocado por alguém, mas ele não é líder. Ele está num cargo, ele está numa posição, mas ele não tem o respaldo, ele não tem a unção, ele tem cobertura de homens. Ele tem alguém que indicou, alguém que, não, isso aqui é meu, vai ficar com a família, etc. Ele é um líder hierárquico, mas ele não é um líder nato. Um líder, como Davi, agora está chorando quando ele volta para Ziklag. Primeiro, não lutou aquela luta. Voltou para casa, a cidade está queimada, as mulheres foram levadas, os filhos foram levados, as riquezas foram levadas, as ovelhas foram levadas. E sabe o que Davi faz naquela hora? Junto com os homens, ele começa a chorar. Ele começa a entrar em tristeza e angústia. Ele entra num desespero de alma, porque parece que tudo está dando errado. O que começa errado, dificilmente vai terminar bem. Mas são as misericórdias do Senhor as causas de nós não sermos consumidos. Davi está chorando. E os homens estão olhando para o líder. Quem deveria estar dando comando está chorando. Sabe que um líder precisa agir mesmo quando as coisas parecem perdidas. Aquela hora não é a hora dele estar chorando. Nós não somos inerrantes, mas nós precisamos reconhecer quando erramos e não ficar prostrados. Ziklag está queimado. Foi um erro de conduta. Erro que eu posso ter cometido. Já cometi alguns. Já confiei em pessoas que os sinais estavam claros e eu que não quis enxergar. O amor falou mais alto. Deixa eu te dizer uma coisa. Tem pessoas que passaram pela minha vida que eu não deixarei de orar por elas,
de amá-las quanto cristãos, mas na minha mesa eu não quero mais. Verdade. É isso aí. Quando Abraão e Ló se separam, ele socorre Ló. Mas você não vai achar Abraão fazendo mesa com Ló mais. Glória a Deus. Um líder precisa ter decisões. Errou, falhou, pisei, calculei errado, achei que ia dar, falou mais alto, achei que era Deus, a minha emoção falou mais alto. O que eu tenho que fazer? Me prostrar, mas me levantar depois. E não ficar prostrado. O que Davi está fazendo, ele está chorando. Ele chora pela dor que ele sentiu do cenário. Ele chora porque os seus companheiros estão acusando ele. Ele chora por causa da tragédia, querido. E a gente precisa entender que um líder, ele precisa agir mesmo quando as coisas parecem perdidas. Você precisa levantar. Você já orou, já jejuou, então levanta a cabeça. Não tem como voltar atrás de algumas coisas. Não dá para reparar algumas coisas que já aconteceram. Foi um erro de cálculo, foi. Eu sou humano, você é humano. Acreditei, confiei, me traíram, abandonaram, fui decepcionado. Tá bom, querido, já chorou, já jejuou. Levanta, porque Deus tem algo maior por você. Deus tem algo maior para a gente, querido. Os homens de Davi não precisavam de um líder fraco, emotivo, principalmente naquele momento. Meu irmão, vai para o secreto, vai chorar, vai para o monte, vai para onde você tem que ir. Mas a hora que você levantar, lembre-se que há um óleo que foi derramado sobre a tua cabeça. Há um Espírito, e o Espírito de Deus, o Espírito Santo, que não olha. Ele não não nos abandona. Davi errou, mas tem 600 homens que pegaram as pedras, estão olhando para o líder. Nós seguimos o que você falou, levaram nossas esposas, levaram nossos filhos, você está chorando, pegaram as pedras, e Davi está chorando. Nosso rebanho não precisa de um homem que só fica de joelho, não de orar, mas de prostrado por causa de alguém que fez ele sofrer, por causa de um membro que arrebentou com a moral dele, falou, de uma rebelião, de uma tristeza, de uma injustiça. Esqueça, querido, que esses 600 homens que estão com Davi são homens de guerra, mas naquele momento, Davi estava lá, chorando. Deus me traz aqui nesta manhã para falar para a minha alma e para a tua alma. Levanta a cabeça, levanta, toma posição. Você não foi chamado para ficar prostrado, chorando, lamentando pelo que partiu, pelo que não deu certo, por onde você errou, por onde levar a ele. Levanta, levanta, levanta. Escute a voz que falou com você. Escute a voz que tem você. Levanta. Os homens estão com as pedras nas mãos. Meu irmão, tem local e hora para chorar, mas um líder precisa saber qual é o momento de agir. E aí, querido, a falta de atitude de um líder nato pode pôr tudo a perder. É quando ele vai ser apedrejado que a diferença de um líder hierárquico e um líder nato. O líder nato, ele quando vê que está feito, ele diz, traga-me a estola sacerdotal. Que o Senhor nesta manhã esteja liberando sobre o teu ministério, sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre esta igreja. Querido, uma visão nova, uma unção nova, um mover novo. Quando Davi vai ser apedrejado, ele lembra que ele é o líder. Deus me traz aqui nesta manhã. Você é o líder que Deus levantou. Quem não está aqui, não sei qual motivo, mas você está aonde era para estar. Ah, pastor, nem todo mundo me respeita. Deus está com você. Segue em frente, segue firme, vai para frente. Pastor, podia ter 1000, podia, mas não estão. Mas você está onde Deus queria que você estivesse. O texto diz que a falta de atitude de Davi por um momento quase fez ele morrer apedrejado. Um líder nato é diferente de um líder hierárquico. Líder hierárquico recebe do papai, recebe do querido, recebe do político, recebe do amigo, recebe até do inimigo. Mas um líder nato, ele não consegue ver. Essa turma está fazendo tudo isso, eu vou orar. E o que Deus falar para fazer, eu vou fazer. Eu vou orar, o que Deus mandou falar, eu vou falar. Eu vou orar.
É quando as pedras vão atingir Davi, que ele toma a posição de um líder. Você não é um líder hierárquico. Você não é. Você é alguém que Deus confiou, que Deus chamou. Deus não nos deu talentos e dons para a gente viver acuado. Amém, meu Deus. Tire os seus olhos das pedras, busque ajuda. Excelência é tudo que a gente tem que buscar. Oh, glória. O ministério se movimenta, irmão. Eu demorei para entender isso. O ministério se movimenta. Glória. Dá uma olhadinha quanta gente já passou pela tua Deus, vida. é verdade. Quanta gente você ajudou e ó, É pegaram verdade. pista e nem teu aniversário se lembra. Não celebra com você, não chora com você. Quanta gente, o ministério se movimenta, mas o nome do ministério é maior que o movimento, entendeu? Quem te chamou é muito maior. Líder que não age leva a pedrada. E eu caminho para o fim com você. Lá em 1 Pedro 1,13, Pedro diz assim: portanto, prepare sua mente para a ação e exercitem o autocontrole. Depositem toda a sua esperança na graça que receberão quando Cristo for revelado. Sabe, querido, qual é a essência disso aqui? É que a gente precisa proteger os nossos pensamentos. Em algumas versões vai dizer cingir os vossos lombos. Sabe o contexto? Quer dizer que naquele tempo os homens usavam suas batas e elas iam até o calcanhar. E Pedro está dizendo: olha, você precisa cingir o seu entendimento. Junte as pontas que estão impedindo você de avançar. Está entendendo? Pega aquilo que está te atrapalhando, joga para cá, põe no cinto. Tem pensamentos e coisas que estão há muito tempo. A gente quer correr, não pode, porque a gente fica guardando sentimento, comportamento. Deus nos traz essa manhã. Pega esses pensamentos que estão soltos, foque naquele que te chamou. Cingir os nossos entendimentos. Deus tem algo excepcional, mas enquanto a gente ficar com um pensamento de dúvida, de angústia, me traindo, me largar, o que vai ser de mim? Cingir os nossos pensamentos. Glória a Deus. Fizeram, tá bom, mas Deus é mais na minha vida. Eu creio, Deus. Cingir Eu os creio. vossos entendimentos, proteja as tuas emoções, junte as pontas que podem te atrapalhar na corrida. Meu irmão, quem foi, quem tá. Quem gosta, gosta, quem não gosta, não gosta. Eu vou fazer daqui para frente. Quem quiser me amar, ame, quem não quiser, não ame. Eu vou continuar vivendo aquilo que Deus tem para a minha vida. Não sei o que. Junte as pontas que estão soltas na tua cabeça. Os problemas aumentam quando a gente tenta negá-los. Junte as pontas. E alguns estão se conformando com essas pontas soltas. E acabamos tomando decisões de ir para Garte, se juntar com gente que não presta, fazer mesa com quem não honra. Meu irmão, quem tem dificuldade de honrar, sai fora. Amém, meu Deus. Eu nunca vi quem pratica desonra receber honra, mas quem pratica a honra receberá honra. Não são os obstáculos que derrubam alguns. Não são os obstáculos da vida que nos derrubam, mas é aquilo que nós carregamos dentro de nós que nos derruba. Olhe para mim. Você tem convicção do chamado de Deus para a sua vida? Quantos tem? Quantos tem? Quantos sabe quem você é no reino de Deus? Fique em pé, vamos tomar uma posição diferente. Quantos sabe quem nos chamou? Então é dentro de você. Mas é o que você carrega no coração. É isto que te move ou te paralisa. Mova-se em nome de Jesus. Não fique parado. Glória a Deus. O dia em que Davi toma a decisão de ir para Gade, 1 ano e 4 meses sem orar. 1 ano e 4 meses no lugar que Deus não mandou estar. Aleluia. Aí a corda apertou, o chicote estalou. Aí ele ora. E quando ele ora, é como se Deus dissesse: eu estava te esperando fazer uma. Oh, glória! Aleluia, Jesus! Oh, glória! Meu Deus, meu Deus! Às vezes a gente faz tanta coisa que não tinha que fazer, que dá até vergonha de orar. Como é que Deus vai encarar a minha oração agora? Como Deus, como Pai, com um coração de amor, Ele
Ele errou, mas ele está se humilhando e dizendo: Senhor, o que eu faço? Você é um líder nato. Deus disse para ele algumas coisas. Às vezes a gente não cai nas coisas grandes, cai nas coisas pequenas. Você não vai perder ninguém, você não vai perder bens, você não vai perder nada, porque ele é o líder que Deus confiou. Glória a Deus. E quando eles vão, atacam. Davi recebe o disposto de guerra, porque Deus não é um Deus que olha para nós só quando a gente erra. Ele olha para nós as nossas fragilidades, as nossas emoções, e nos traz aqui nesta manhã. Talvez não é uma palavra que muitos gostariam de ouvir, não é uma palavra que vai trazer um milagre de levantar alguma coisa, mas é a palavra que o reino distribui. Glória a Deus. Amém, Jesus. Você é o líder. Amém, meu Deus. Você é o líder. E o líder precisa tomar as posições. Você não é alguém do sistema. Você é alguém do Aleluia, Jesus. Para se mudar de nível, Oh, é aleluia. necessário transformação de mentalidade. Glória. Eu vou repetir para você. Aleluia, Jesus. Para mudar de nível, Deus. preciso mudar a mentalidade. É. Para de ficar chorando pelo que não deu certo, por quem te traiu, por quem te Amém. abandonou, pelo negócio que não deu, já foi, irmão. Já foi. Você está aqui nesta manhã numa reunião de líderes. Sabe qual é o propósito de Deus? Vai dizer para você: você é um líder que eu levantei. Outro não daria certo no seu lugar para esse momento, mas você é um líder. Amém. É este ambiente. E o dia que ele toma aquela posição de orar ao Senhor, a força que voltou sobre Davi é a que vai voltar sobre a tua vida, que vai restabelecer sobre a tua vida, sobre a minha vida, pastor Ronaldo, sobre a tua vida, pastor Patrick, sobre a tua vida, Herbert, sobre a tua vida, Priscila. É o Deus que muitas vezes a gente acha assim: Senhor, a gente faz tanta coisa que não devia fazer, e na hora de orar a gente fala: que moral eu tenho para falar com Deus? Eu falei, eu fiz, eu não devia ter feito, não devia ter orado, e ninguém está falando: é isso mesmo. Você não pode orar, você não pode pregar mais, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Está repreendido, está amarrado em nome de Jesus. Você é a pessoa que Deus levantou, você é o líder que Deus levantou. Mude a mentalidade, e as conquistas ministeriais, as conquistas que Deus tem para a tua vida, elas estão chegando. Mas a gente precisa mudar. Não se pode mudar de nível sem mudar a mentalidade. Não olhe mais para os inimigos como aqueles que vieram, que vão acabar com você. Maior do que Satanás, maior do que o inferno, escute, maior do que o fofoqueiro, maior do que o traidor, maior do que o resmungador, maior do que o murmurador, maior do que o que não vale nada, é Jesus Cristo. É Ele que passou na tua vida, é Ele que te traz aqui, é Ele que te unge, porque você não é um líder boneco, você é um líder nato que Deus levantou. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você. Que o Senhor sobre ti tenha misericórdia e dê a paz. Deus te abençoe em nome de Jesus.